Aleluia. Eu quero, antes, eu já vou estar pregando, porque hoje a gente vai fazer um pouco bem diferente. Daqui a pouco nós vamos fazer aqui um ato profético. Tem muitas pessoas na igreja que estão enfermas. Eu estava na semana passada, não sei de onde apareceu uma pedra comigo, em mim, mas apareceu. E nem cantar que eu poderia hoje estar cantando. Mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas o quê? Enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías 53. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 53. Aleluia, Senhor. Há um som grande sobre a nossa vida. Vamos continuar. Eu peço que você pode continuar sentado. Diz assim, Isaías 53, versículo 1. Diz assim, olha: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas havia em sua aparência, e nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. A minha versão era diferente, por ser a versão NVI, nova versão internacional. Tá bom? Irmãos, o que você entende sobre cura? O que é ser curado? Por que muitas das vezes na igreja o pastor chega para você e prega, ou um irmão fala, ele fala assim: receba a cura, e muitas das vezes nós até aceitamos essa palavra, só que muitas das vezes não colocamos essa palavra em prática na nossa vida. Muitas das vezes nós aceitamos a palavra da cura, só que na primeira oportunidade, não foi liberada a palavra, né? Mais. Você já viu que muitas das vezes, quando a cura ela não é instantânea, porque muitas das vezes Deus cura na hora, só que muitas das vezes Deus também não cura na hora. Deus vai curando gradativamente, a pessoa vai gradativamente recebendo e sendo curada por Deus. A gente se revolta, a gente começa a falar mal do profeta que foi liberado a cura, a palavra sobre a nossa vida. Ele não falou da parte de Deus, Deus não usou ele. Olha, ele falou mentira, ele não abriu a boca, e não sei o que lá, e perereu. Só que cura, quando a gente fala de cura, meu irmão, a gente não está falando de uma coisa pequena,
fez, liberou para mim e para você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele morreu pelas nossas iniquidades. O pecado é uma doença na nossa vida, e Jesus morreu para que essa doença viesse a ser sanada. Muitas das vezes a mentira é uma enfermidade, é uma doença na sua vida. Tem gente que tem um diabo da mentira encarnado, que só o Senhor Jesus. Nada sai, nada acontece muitas das vezes. Mas por conta de quê, pastor? É porque ele está curado, ela está curada. Irmãos, a Bíblia, ela fala para mim e para você que a cura de Deus, ela vem através de Jesus. Se eu quero a cura sobre a minha vida, primeiro eu preciso entender quem é o autor da cura. Quem é, pastor? Jesus de Nazaré. Mas será que você tem dado a real importância para esse Jesus que na cruz morreu por mim e por você, que na cruz se transformou em escárnio, em uma pessoa que, como nós lemos aqui, ninguém deu nada para ele, ninguém deu a mínima para ele. Morreu porque quis, né? O problema é dele, ele quis morrer. Tanta gente aí não morreu, ele morreu, o problema é dele, ele morreu porque ele quis. Não, ele morreu para que eu e você viéssemos a ter o quê? Vida. O Duca Simão fala para ele assim: vida. Fala mais forte: vida. Fala mais forte: vida. Só que muitas das vezes nós, às vezes, né? A palavra, quando a gente fala de cura, a gente só quer ser curado da doença física, que muitas das vezes nos aflige. Só que há outros tipos de doença piores do que as físicas. Como um exemplo, né? Eu estava na segunda-feira, eu recebi uma notícia que eu estava com uma pneumonia. Falei, meu Deus do céu. E toma remédio, taca de tomar remédio para combater a pneumonia, para que ela não evoluísse. Tomei remédio, estou tomando até hoje, estou medicado, graças a Deus. Aí eu te faço a pergunta: pastor, mas o senhor é pastor, o senhor não é obrigado o senhor não pode ficar doente, o senhor não pode ficar doente, porque se o senhor ficar doente, como é que a igreja vai receber isso? Que o povo fala que, abra sua Bíblia agora aí em Mateus capítulo 9, versículo 12. Eu peço que toda a igreja abra a Bíblia. Você vai ver, meu irmão, que doença não dá em árvore, não dá no poste. Tem gente que acha, né? Não, eu sou crente. Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 9, versículo 12. Vamos lá. Olha o que Jesus fala. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Muitas das vezes uma enfermidade nos assola assim. E o nosso corpo, irmãos, ele é suscetível a enfermidades. Um exemplo disso, quer ver quando a gente pega um resfriado? Quando o tempo muda, tá um sol terrível, né? De repente mudou, a gente pega um resfriado, o nosso filho fica doente, acontece um monte de coisa. Muitas das vezes isso é normal para acontecer. Agora, uma coisa que a gente precisa entender nessa noite, como nós estamos no mês decretando a cura sobre a nossa vida, sobre o nosso mês, decretando a vitória sobre a nossa vida, decretando que esse mês será um mês, literalmente, como a gente está falando aqui, um mês profético. Você recebe essa palavra? Que esse mês será profético sobre a nossa igreja? Levanta a mão mais alta aí. Você recebe essa palavra? Que esse mês será um mês profético na nossa vida? Você recebe? Irmãos, quando a gente recebe uma palavra de cura, a gente precisa fazer que essa palavra se torne verdade. Eu mostrei para você que a cura, muitas das vezes, até Jesus fala para que a gente venha procurar um médico. Existem curas que são para a glória de
vamos prestar atenção no culto, né? Criança está passando aqui, mas deixa ela passar, tá bom? Não preocupa com ela não, porque ela vai estar bem dentro da salinha. Vamos prestar atenção aqui, amém? 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 Então vamos prestar atenção no pastor. Deixa as crianças falar, que elas vão para a salinha, vão ficar lá, vão gritar, vão berrar, vão dar glória, né? E vai ser uma bênção, mas você precisa receber essa palavra de Deus, amém? Muitas das vezes a sua desatenção atrapalha todo o seu culto, entendeu? Então, não só seu, mas do irmão que está do lado. Aí você fica olhando para ele. Passou 2 horas sentado. Mas quando a gente presta atenção na palavra, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então presta atenção na palavra. Criança passou, amém, está guardada. Vai estar lá na salinha, tem um ar-condicionado profético para ela lá, tem uma televisão abençoada para ela lá. Ela vai ver agora um DVD bíblico, a professora vai ensinar ela, vai ser uma bênção. Agora, olha, irmã, não vai nem lembrar que você está aqui, a mãe, o pai está aqui, que ela vai ter tanta vitória lá. Se eu não me engano, tem até lanche hoje. Olha que vitória. Está vendo? Então, vamos lá. Essa até daqui está perdida, até o que eu... Vamos lá falar de outra coisa aqui, pelo amor de Deus. Irmãos, você sabia que a nossa alma é doente? Que isso, pastor? Nossa alma é doente. Existe doença na nossa alma. Você sabia? Que a nossa alma, que muitas das vezes o que se entristece não é o seu corpo, o ser humano. Você pode dar um beliscão em você, fala assim, dá um beliscão, dói, não dói? Só que essa dor não é o seu corpo que está sentindo. Sabia? Sabia que essa dor é a sua alma que sente? Quando você torce, por exemplo, a pessoa morreu. Quando você dá um beliscão no morto, o que ele vai fazer? Vai pular? Vai dizer ai? Não. A alma já saiu do corpo. Você sabe qual é o centro de todo o temperamento, de tudo aquilo que a gente tem na nossa mente? É a alma. A nossa alma, ela é o centro das nossas emoções. A Bíblia diz: se tudo que guardar, guarda a tua alma, né? Porque é ela que vai prestar conta com Deus. Muitas vezes quando a gente morre, às vezes os nossos pecados aqui na terra, a gente pode estar dentro da igreja, ter capa de crente, roupa de crente, ter glória a Deus de crente, ter glória a Deus de crente, marchar no poder de crente. Ele pode fazer tudo de crente, tudo que o crente faz. Só que se a gente não tiver uma vida com Deus, fechamos o olho e morremos. Vamos para onde? Para o inferno. E lá a Bíblia diz que é local de choro e ranger de dentes. Só que a nossa alma que vai para o inferno, o nosso corpo vai para o pó. Hoje, né, está na moda cremar, né? Jogar cinza no mar, está na moda, né? Tem gente que crema, bota lá no potinho e fica: fulano, olha, fulano morreu hoje. E fala com o morto, porque está lá no potinho com a cinza. Fulano morreu. Ciclano, Chicanizo morreu. Ah, pastor, cremar, isso é uma outra história que a gente precisa explicar muito bem sobre cremação de crente, bem? Isso a gente vai explicar depois. Eu vou falar de alma agora. Você sabia que a sua alma é o centro das suas emoções? Quando você chora, você não está sentindo a dor, mas é uma tristeza. Aquela dor não é no seu corpo físico, é na sua alma. Você está angustiado, é a sua alma que está angustiada. Pastor, estou na tristeza, minha vontade só de chorar, meu coração está negro. Não é do coração não, meu irmão, é a sua alma que está angustiada. E eu enumerei ali algumas enfermidades, algumas situações que fazem com que a nossa alma seja afligida, esteja enferma. Presta atenção. Lembranças do passado, medo, vingança, ódio, orgulho,
traumas de infância, as comparações. Sabia que comparar uma pessoa com a outra, em muitas pessoas, gera uma doença na alma? Você comparar uma com a outra, o abuso, a rejeição. Agora você vai ficar até atônito. As indecisões, preto ou branco, escova ou fala outra coisa aí que eu esqueci, prancha, marroquina ou progressiva, ou colombiana, né? Se tiver, eu não sei, porque tem tanto agora, né? Californiana, enrolado. Tem gente que é indeciso para tudo. Está lá, o negócio lá, a pessoa fica: vou tirar aquele unite, o que sair. Aí as indecisões geram doenças na nossa alma. Muitas das vezes, as injustiças, tudo isso fica armazenado na nossa mente. Tudo que você já passou nessa vida, meu irmão, de ruim ou de bom, a sua mente está gravada. Todas as palavras dirigidas muitas das vezes contra você estão sendo geradas na sua mente. E existem coisas aqui que você viveu, muitas você já esqueceu. Só que existem situações que você nunca mais vai esquecer. Você muitas das vezes vai morrer com aquilo, mas aquilo não vai sair da sua mente. E isso tudo gera doenças dentro da nossa mente, geram enfermidades, e essas enfermidades na nossa mente sobrecaem sobre o nosso corpo físico. Certa vez eu ouvi falar que é um tipo de câncer que ele é atuado dentro das emoções. Só para você ter ideia, como isso tudo que nós falamos aqui, que são sentimentos, eles muitas das vezes chegam até o nosso corpo físico e nos trazem doenças. A angústia mata, você sabia? O ódio mata. Aquela sede de vingança: eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Tem gente que só vive para querer fazer a outra cair. Não, eu tenho que ter isso, porque eu vou passar na frente dele, eu vou passar na frente dela e ainda vou buzinar, só para fazer o outro triste, só para fazer de tudo para bater. Só que eu quero nessa noite pedir que você coloque a mão no seu coração, porque se há agora algum desses sentimentos dentro da sua mente ou dentro do seu coração, agora eu quero te pedir que no nome de Jesus, aleluia, isso é um dos primeiros atos proféticos que nós vamos fazer nessa noite. Em nome de Jesus, você agora vai começar a liberar. Não porque eu estou pedindo para você liberar, mas porque há do seu lado aí. Você não pode ter sentido ele, mas eu sei que ele está ao seu lado. Há um anjo do Senhor, que ele está aí ao seu lado, te incomodando a que você perdoe, te incomodando para que você libere essas mágoas, essas angústias de dentro do seu coração, para que você possa então viver a cura total da parte de Deus sobre a tua vida. O Senhor quer te fazer irmãos, curado. A Bíblia diz que ele levou sobre si. Só que muitos desses sentimentos nós colocamos dentro da nossa mente, e é isso que Deus quer que você libere agora aí. Se há algum perdão para ser liberado, agora você tome coragem, use com a tua fé, aleluia, decrete que não mais haverá dentro da sua mente, dentro do seu coração, nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhuma ira, nada mais estará dentro do seu coração, porque o seu coração é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. E como templo do Espírito Santo de Deus, o Senhor manda dizer para você, aleluia, guarde o teu coração, porque ele é morada do Espírito, e o Espírito Santo está aqui nessa noite para trazer vida sobre a tua vida. Receba de Deus esta unção de cura sobre toda a tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja
você liberar e receba a libertação de Deus sobre tudo aquilo que você estava vivendo quando você entrou nessa igreja, que você vai ter na cabeça. Você sabia que existem algumas fontes, e eu numerei 10 fontes produtoras de doenças emocionais? Se você puder anotar, vai ser muito bom. 10 fontes, essa mensagem está sendo gravada. Se você quiser comprar ela depois, ela custa R$10. Para quê, pastor? R$10. Irmão, a gente quer esse ano, nós vamos comprar esse espaço aqui. E nós temos uma meta de levantar R$100 mil esse ano aqui na igreja. Nós vamos levantar esse dinheiro em nome de Jesus. Querendo capiroto não, nós vamos levantar esse dinheiro. Nós vamos conseguir até dia 31 de dezembro. Essa quantia será levantada, porque, como eu falei, nós vamos comprar esse local esse ano ainda. Em nome de você crê nessa palavra? Você toma posse também, meu irmão. Uma coisa que eu vou falar aqui. Depois eu vou pedir o presbítero Edilson aqui para vir contar só um pedacinho daquilo que Deus tem feito na vida dele. Quando você pega a palavra e recebe a palavra e usa a palavra, para que você, depois eu também vou contar o que Deus fez na minha vida, não eu e a pastora Tatiana, porque quarta-feira você já vai ver uma grande bênção aqui, amém? Uma grande bênção. Depois, na hora da oferta eu vou te contar o que eu e a pastora Tatiana fizemos dia 3 de março e o que Deus fez na nossa vida nesse mês de março que passou, amém? Depois, fontes produtoras de doenças emocionais. Vamos lá. Primeira fonte é a família. É os famosos parentes, que quanto mais longe, melhor. É verdade? Parente é muito bom. Milhões. Que isso, pastor? Não fala isso não. Irmãos, a maior fonte de problema familiar é o quê? É por conta de quê? Ciúme. Porque minha mãe dá mais atenção para o fulano. Graças a Deus eu não tive esse problema, né? Aleluia. Não, porque minha mãe dá mais atenção para esse fulano. E a família, meu irmão, preste atenção nisso, que isso é muito importante que eu vou falar para você. Ela é a espinha dorsal. Escute bem isso. É a espinha dorsal da estrutura da personalidade. Uma coisa, isso é bíblico. Caráter, Deus muda. Porque caráter são condições que a gente adquire no nosso dia a dia. O nosso dia a dia e a nossa, muitas das vezes, eu posso até dizer assim, o nosso seio familiar, ele produz um caráter na nossa vida. Caráter, ele por Deus é mudado. Cutuca seu irmão e fala para ele, o caráter por Deus é mudado. Fala para ele. Agora, cutuca de novo e fala assim, a personalidade não. Deus pode até abrandar a sua personalidade, você sempre revoltado, né? Tem gente que quer bater, e quer socar, e quer uma confusão, e quer... Aí Deus até te dá calma, né? Inspira aí, meu irmão, vigia. Só que muitas das vezes, caráter, quando a gente fala, não tem pra gente pensar, né? Mentira, engano, isso é caráter. Agora, Deus muda o nosso caráter. Quem aqui pode levantar sua mão e dizer que Deus mudou o seu caráter? Deus mudou o meu, que eu mentia igual outra coisa, meu. Eu tinha um diabo da mentira que só o sangue de Deus. Eu inventava cada coisa, sentado de mim. Deus mudou isso na minha vida. Isso foi o quê? Era um desvio de caráter que eu tinha, e Deus consertou, me deu vitória e me ajudou para que eu pudesse estar o quê? Hoje aqui, ser seu pastor, ministrar sobre a sua vida. Deus mudou isso na minha vida. Agora, personalidade, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, isso Deus não muda. Deus deixa que você vai, Deus vai muitas das vezes te dar uma melhoradinha, Deus te dá uma acalmada. Mas por que a família, ela não é o seio de estruturação de caráter? Sabe o que é de caráter? Muitas das vezes você aprende na rua. O caráter, muitas das vezes, ele é moldado no dia a dia do ser humano. Tem gente que pode viver 500 anos
Geranísio tem um filho que é ator. E ele fala: eu nunca vou ser igual meu pai. Ou seja, ele está no meio, não está no meio? Mas ele quer. Ele vai dar herança, né? Aí ele vai querer jogar fora. Mas ele não quer se misturar. Tem outras pessoas que não, a família inteira é assim, mas ele diz: eu não vou ser assim. Se toda a família está dizendo que eu tenho que ser assim, eu não vou ser. Isso é personalidade. O meio não influenciou o seu caráter. Agora, a nossa personalidade de Deus não muda. Deus não muda. Ele nos molda, mas Ele não vai nos mudar. Só que isso é formado aonde, pastor? Dentro da família, dentro de casa. Pastor, por que nós temos visto e vivido muitos lares desestruturados, muitos homens, muitos jovens desestruturados? Porque no seio da família está desestruturado. A casa está uma bagunça. A vida do pai e da mãe não condiz, porque muitas das vezes, irmão, o filho, ele não fala para o pai, mas fala para o amigo no colégio. Hoje, né, ele coloca no Twitter, bota lá no Facebook: estou chorando, estou alegre, acordei bem, hoje eu estou mal, vou para o banheiro. Ele que bota isso, acessa a internet para botar isso. Infelizmente, fazer o quê? Irmãos, isso, pastor, por que isso ele não poderia falar com o pai e com a mãe? Eu acho que não estou legal, hoje eu não estou bem. É porque o pai sempre fala assim: hoje não, problema não. O filho fica quieto. Chega de luta, pelo amor. Conversa com a sua mãe. A mãe: não, estou fazendo janta. Conversa com seu pai. E fica aquele jogo de empurra. Ele joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Isso são doenças emocionais que é gerado dentro da criança. Como é que ela vai ser uma pessoa lá na frente, estruturada, se não for pela misericórdia de Deus? Será mais um pai de família, uma mãe de família, o que? Desestruturado. Muitas vezes o pai não consegue se conter, às vezes dentro de casa é um terror. Ele fica: pastor, deixa eu ficar aqui na igreja, porque dentro de casa meu pai só o sangue de Jesus. É uma família desestruturada. Não adianta nada muitas das vezes a gente ter uma vida: não, eu na igreja estou glória, como eu falei. Tem gente que tem cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, e dá glória dentro de crente, mas dentro de casa é que Deus mostra, e muitas das vezes ela se revela quem é a pessoa, o homem, a mulher. Porque Deus quer mostrar, meu irmão, hoje eu não estou aqui pregando para que você fique triste comigo, não. Eu estou pregando para que você mude, porque eu sei que essa mensagem vai ficar na cabeça de muita gente. Tem gente que teve uma irmã que falou para mim assim: pastor, com todo respeito, tem dia que a mensagem do Senhor não sai da minha cabeça. Eu falei: isso é bom, isso não é ruim não, isso é ótimo para que você mude, para que você cresça. Deus quer te tirar do comodismo, mas muitas vezes tirar do comodismo não é só passar a mão na sua cabeça, não. Tirar do comodismo é mostrar onde você está errando, para que você possa mudar, para que essa mudança gere em você um crescimento. Não adianta a gente crescer desestruturado. Eu aprendi isso aqui na igreja. Não adianta a gente querer crescer, a igreja crescer desestruturada. Deus quer estruturar o ministério Paz em Cristo para que ele cresça, avance, prospere. Mas primeiro eu preciso estruturar a base. Vamos lá. Segundo fonte produtor de doenças emocionais é o que? Cultura. Irmãos, isso está destruindo pessoas. O que é isso, pastor? Somos hoje, quem já ouviu falar? Agora eu vou te fazer uma pergunta: você se enquadra em qual classe social? Tem a B, C, D, E. Qual classe social? Quem já ouviu falar? Porque isso está falando toda hora, todo dia, que a classe C, ela movimenta a economia, que a classe E é os miseráveis, que a classe D é os que vivem abaixo da pobreza, a classe C já está melhorando um pouquinho, a A e a B são, né? A A, então, meu irmão, é inacessível, né? Só chega lá na A, né? É muito difícil. Irmãos, isso é toda hora. Muitas vezes você abre o jornal e começa. Só que Deus, Ele me diz para mim e para você, sabe o quê?
independente do seu nível cultural, independente do que a sociedade está impondo para mim e para você. Escute bem uma coisa: o Senhor olha para mim, diz para mim e para você, para que venhamos a ter o que? Paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Cutuca, dá uma cutucada básica no Senhor, não apareceu. Aguarde, porque as promessas de Deus irão se cumprir na tua vida. E não terá, vai obedecer, não vai ter nível social para você, porque você é do nível de Cristo. Amém? Irmãos, terceiro, religião legalista. O que é isso, pastor? Religião legalista. Já viu que existem alguns tipos, eu não vou falar aqui de doutrina, mas existem alguns tipos de igreja que impõem um jugo sobre as pessoas. Dá um exemplo aqui, nós temos um exemplo do pastor Marco, que não pode ver televisão, não pode tomar Coca-Cola, não pode usar preto, não pode fazer isso aqui, pode ter planta dentro de casa, não pode ter não sei o que lá, não pode ter não sei o que lá, mas seria ele Deus, não vamos criticar ele, não, só falei como exemplo para que a gente possa ver, possa ter como exemplo básico da nossa pregação de hoje. Isso impõe a pessoa a uma obediência que muitas das vezes ela não quer obedecer. É aquela obediência forçada. Um exemplo, a pessoa sempre gostou de um churrasquinho, né? Sempre comeu aquele churrasquinho poderoso, né? Aquela carne maravilhosa, ele está sangrando, oh aleluia. Vai na churrascaria e é uma bênção. De repente se converte testemunho de Jeová, não pode comer carne. Não, desculpa, não pode comer esse cara com sangue. Irmão, coitado. Aí ele vai olhar e vai assim, ó. Aqueles desenhos do cachorro, está olhando aquele bifão, aí a pessoa fica, ai, como era bom, mas não me pertence mais. Só que a Bíblia fala, se a gente cobiçar no nosso coração, a gente já pecou. Ou seja, cobiçou, pecou, meu. Olhou lá e ficou, ah, meu tempo, agora eu tenho que andar com pastinha na rua. Teve um que 6 horas da manhã me parou aqui na praça. Eu contei até esse dia, uma quarta-feira. Falei, vem, quente que eu estou fervendo, vem. Ele veio, parou. Você sabia o nome de Deus? Aí eu, então segura essa. O nome de Deus? Tem, o nome de Deus tem esse. Ah, você é daqueles falei, sou. E outra coisa, não, você sabia que nós temos uma morada? Eu falei, eu não tenho morada aqui não, meu irmão. A Bíblia diz que eu vou ter um novo céu e uma nova terra. Se você quer morar aqui, o problema é seu. Eu, quando passar minha eternidade, vou estar com Cristo lá na glória, e eu não quero vir para a terra, porque a minha Bíblia diz que isso aqui, depois de muito tempo, vai ser restaurado, mas antes vai ser um desespero. Ah, tá bom, bom dia. Eu falei, bom dia. Coitado. Tem hora que ele queria, aí eu sem argumento. Bom dia. Eu falei, bom dia. Peguei meu ônibus e fui embora. Religião legalista impõe a obediência. Você tem que fazer, você tem que fazer. Um exemplo é julgo sobre a pessoa. Não, você tem que ser assim. Já viu um pai, por exemplo, quem aqui teve um pai antigo, naquela época antiga, reprimia o filho, não olha para o lado, não faça assim. Você tem que chegar a tal hora em casa. Se chegar às 8h01, meu Deus, 5h07, estava morado. 7 horas o pai já começava a ficar nervoso. 7h01 já estava pronto, chicote, né? Só faltava falar aquele versículo: o machado está posto à raiz das árvores. Se chegar a 7h01, já sabe que vai sofrer. Só que hoje, graças a Deus, nós não temos essa. Hoje existe ainda, né? Mas não tão quanto antigamente. Vamos lá. Ainda tem bastante coisa para falar. Ainda temos outro ato profético para fazer nessa noite. Escolhas erradas. Cutuca seu irmão, fala para ele, isso é muito importante. Fala mais alto, isso é muito importante. Fala mais alto, isso é muito importante. Por que, pastor? Uma escolha errada hoje vai influenciar o seu futuro lá na frente.
vai mudar toda a sua vida lá na frente. Tem gente aqui que está sofrendo hoje por escolhas erradas lá atrás. E o pior, meu irmão, Deus avisou, hein? Deus falou: não faz, não casa, não tome essa atitude. A pessoa: eu mando no meu nariz, né? Eu sou poderosa, eu sou poderoso, quem manda sou eu, que negócio é esse? Deus falar, Deus demora nada, para com esse papo. Aí Deus falou, aí quis pagar para ver, né? Aí quando paga para ver, meu irmão, chora, depois chora, aí depois fica com a cara grande: ó, minha filha de oração, ora por mim. Mas poderia tudo isso ser evitado lá atrás. Escolhas que nós fazemos hoje, meu irmão, muitas das vezes hoje é uma maravilha, hoje está tudo bem, hoje é só vitória. Só que amanhã é que Deus, porque Deus muitas das vezes não está olhando para a nossa vida, Deus está preocupado com o nosso hoje, tá? Só que Deus, Ele não enxerga só o nosso hoje, Ele enxerga lá na frente. E se Deus falar para você: não faça, não compre, não tome essa atitude, meu irmão, não tome, não faça, porque se você tomar, se você fazer, vai chorar. Escolhas que nós fazemos hoje vão influenciar o nosso futuro amanhã. Abandonar a Deus. Você já viu que tem gente que abandona a Deus por bobeira? Ontem aqui, teve um culto jovem, tinha uma menina que era aqui da igreja. Aí eu falei: fulana, tu agora está só nas tatuagens. É, pastor. Ainda vou colocar ela aqui na perna. Falei: larga Jesus só por conta de tatuagem. Olha quanta coisa boa. Tem empregos hoje, meu irmão, que pode ser o melhor para o mundo, que não aceitam pessoas com tatuagem. Qual o problema, pastor? Eu não sei, mas não aceito. Existem hoje situações, e eu te falo uma coisa, eu estava lendo uma revista que há empresas que quando vão contratar, fazem todo um apanhado e perguntam: você tem alguma marca de tatuagem? A pessoa: não. Aí então tá bom, você vai para um quarto com uma mulher, você vai tirar a sua roupa, ela vai ver, vai analisar se você tem ou não. Já viu isso? Agora, qual o problema da tatuagem? Não sei. Para a empresa, eu não sei. Por que, pastor? Aqui. Largou Jesus para botar tatuagem. Quanta coisa se jogou fora para sofrer dor ainda, para doer, porque aquilo dói, né? Passa uma dor terrível, só para mostrar uma tatuagem poderosa. Você já viu aquelas pessoas que não sabem lidar com a graça de Deus? Já viu? Peca, achando que Deus nunca vai aplacar, porque a Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Pega-se tanto. Na igreja pode tudo, pastor, não tem problema nenhum. Você que pensa. Jesus está olhando para você e está dizendo para você assim: olha, eu te amo. Só que para que você possa ser mais abençoado, é necessário que você me obedeça. E a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Falta de perdão. Você vê aquela pessoa que não perdoa por nada? Quem fez foi ele, quem fez foi ela. Por que eu vou lá? Para que eu vou pedir? Para que eu vou falar? A Bíblia diz que o coração, que a palavra branda expõe o furor. Muitas das vezes a pessoa pode estar, hoje pela manhã, ver um rapaz aqui falar comigo, todo alterado, todo exaltado. Eu falei: ó, você está querendo? Eu não tenho nada a ver, porque eu não vendi nada para você. Então, você tem que falar com quem te vendeu. Agora, eu estou resolvendo. No final da conversa, apertou minha mão, me perdoa, Fernando, me desculpa, mas, pô, a gente fica revoltado. Eu também fico.
me desculpa mesmo, tá? Pô, foi mal, desculpa aí. Amanhã eu vou te ligar. Falei, não, vou tentar ligar para tentar resolver. Estou tentando resolver isso aí, fica tranquilo. Não, estou vendo que tu está me ajudando aí. Pô, obrigadão, né? Desculpa aí. Eu poderia vir, tomei todo alterado. Eu não foi, irmão. A Bíblia diz que a palavra branda, meu irmão, espanto furor. Não adianta nada você querer mal com mal. Só vai perder você e o outro. Cede, perdoa. Pastor, mas não foi eu que fiz. O problema é seu, meu irmão. Mas jogue por terra essa barreira sobre a sua vida e traga a bênção de Deus, porque aquele que perdoa e cede o perdão, está com a bênção de Deus. Recebe de Deus o melhor. Irmão, se eu fosse bater de frente com quem já fala de mim, quem me critica, eu já estava morto. Só que se falam de mim, glória a Deus. Se me criticam, glória a Deus, porque eu estou incomodando alguém. Não só, mas o inferno está sendo incomodado, porque o Satanás incita pessoas a se levantar contra nós. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, perdoa, cede, abre mão, para que Deus possa te abençoar. Espiritualidade excessiva. Cutuca seu irmão de novo, vamos para ele assim, ó. Nem tudo é o diabo. Fala para ele. Fala para ele, muita coisa, pode falar, muita coisa sou eu. Já viu, meu irmão? Que tudo é o diabo. Ao diabo, que o diabo fez, que o diabo entrou, que o diabo, porque o capeta. Tem dia que eu acho que até o diabo fala assim, ô Deus, tá bravo aí, só falam de mim, tá vendo que é eles que estão fazendo. Pô, não, ajuda aí também, né? Tudo eu? Ah, quem é? Foi eu. O crente aprontou, o diabo agiu. Quem agiu foi quem? O crente. O crente abriu a boca para falar do fulano, para do medo cedo dele. Não, isso aí eu emprestei minha boca para Satanás. Emprestou não, que a nossa natureza ela é ruim. A nossa carne é pecaminosa. Às vezes, né? Tu tá passando na rua e tem gente que faz assim com você. Passando. É o diabo, fala a verdade, é o diabo, né? É o diabão que está investindo lá. É o capitão. Não, é o crente. É a pessoa. Porque muitas das vezes, atitudes que nós tomamos, não é o diabo que vai falando, não tem nada de diabo. Muitas das vezes é a pessoa. Porque, como eu falei, a nossa natureza é ruim. A nossa carne, ela não presta. O ser humano em si, ele tem a natureza pecaminosa. Só que pela infinita graça de Deus, o Senhor nos faz ter o quê? Vida. E vida em abundância. Então, meu irmão, se você muitas vezes tem alguma coisa contra o seu filho, seu esposo, seu marido, o irmão do lar, vá até ele, pede perdão, olha, eu acho você insuportável. Chega para ele, para ela, porque muitas das vezes isso acontece. Meu. Isso não é. Que isso? Dentro da casa de Deus. Irmãos, tem muito crente que é pior que ímpio. Eu falo isso, que isso aqui tem aqui dentro. Tem. Como eu falei, eu não estou falando aqui para você ficar chateado comigo, estou falando para você mudar. Essa pregação é para que você mude. Para que você mude seus caminhos, mude suas veredas. Não vou atender ninguém, meu irmão. O princípio de tudo é educar. Você falou contigo, responde só isso, mas nada. A nossa natureza é pecaminosa, a gente quer pecar. Muitas vezes não é o diabo que vem e entra na nossa vida, é porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como templo, não há espaço para diabo dentro do nosso corpo. Se há dentro do teu, eu não sei, mas no meu não tem. Tem diabo no teu corpo, amém? Tem gente aí. Da última vez que eu fiz isso, tem gente que falando amém, glória a Deus. Vamos lá, opressão. Você já viu aquela pessoa que vive oprimida?
Faz isso que eu vou ver o que eu vou fazer. Faz isso, vai ser assim. Faz, não, ó. Vive a base da pressão. Tem que dar certo. Isso acontece muito com o pastor, sabia? Não, a igreja tem que crescer. Só que muitas das vezes a gente esquece que quem faz a igreja crescer não é o pastor, é Deus. Isso acontece muito com líder de departamento, com líder, com dono de loja, com dono de empresa. Tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que pagar as contas, tem que fazer. E quem trabalha por conta própria é uma pressão terrível que a pessoa vive. Só que muitas das vezes a gente esquece que quem traz, quem abre porta para a nossa vida é Deus. Quem supre as nossas necessidades é quem? Deus. Quem move na nossa vida muitas das vezes para aquela pessoa te ligar, te fazer uma encomenda é quem? Deus. Ou seja, se a gente confiar em Deus e acreditar nele a nossa confiança, a gente está bem. As pressões são liberadas da nossa vida. Você já viu que muitas pessoas estão à base de remédio por conta da pressão? Tem que tomar um monte de remédio para conseguir, muitas das vezes, trabalhar, para conseguir, muitas das vezes, acordar, para conseguir dormir. Tem que tomar remédio calmante, porque a pressão, problema, conta, isso, aquilo, outro. Só que muitas das vezes, tudo isso poderia ser evitado por conta de quê, pastor? Deposite nele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo isso é gerado pela ansiedade. E por último, é a depressão. É a chamada doença do século. Tem gente que não tem, agora é muito falada a síndrome do pânico, né? Porque eu não vou na rua porque vão me assaltar. Porque eu não vou para a igreja porque vão matar. Porque eu não vou para não sei aonde porque vão morrer. Não, meu. A palavra de Deus fala, sabe aqui para mim, para você, que Deus, Ele é tão maravilhoso. Presta atenção, olha só. Você imagina se Deus, quando formou a terra, Ele não poderia, no sétimo dia, continuar trabalhando? Poderia. Só que Deus fez o que? Descanso. E Ele também fala para mim e para você descansar. A Bíblia fala assim: porque está batida, ó minha alma, e por que te agitas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A depressão, ela é formada pela ansiedade, muitas das vezes pelas dívidas, por lutas, adversidades. A pessoa não consegue lidar com a pressão, só que ela quer resolver tudo sozinha, quer fazer tudo na mão. Tem que ser ele, tem que ser ela, tem que ser você para resolver. Não, meu Deus fala para mim e para você: descansa nele, deposita tudo isso nas mãos de Deus. E investe tudo isso nas mãos do Senhor, para que Ele possa te dar paz. Porque uma pessoa que está depressiva, o que falta nela, pastor? Paz, alegria, entusiasmo, vontade de viver, que a pessoa só quer ficar enclausurada no quarto, ela não quer mais saber de nada. E motivação, não há mais a motivação. Só que a palavra de Deus diz para mim, ela é a fonte de tudo, meu irmão. A nossa cura não está, não fala um remédio de depressão aí, eu estava com na cabeça agora. Tem inúmeros. Qual? Passaneu. Esse aí é natural, tá? Não compra não, porque até o natural te dá problema também. Passaneu. Tem que fazer passaneura, passa problema. Irmãos, tudo isso, a palavra de Deus tem resposta. Às vezes a gente está desesperado, abre a Bíblia. O problema está enorme, abre a palavra de Deus. Está acontecendo tudo. Calma aí. Por favor, eu preciso
ler a Bíblia, eu preciso abrir a palavra, porque dentro da palavra de Deus vai dar uma resposta para a minha vida. Eu preciso ir no culto. Lá na igreja tem culto quarta-feira e domingo. Irmãos, o que eu tenho mais visto que me deixa triste é que tem muito crente da igreja faltando culto de quarta-feira e domingo. Para fazer o quê? Para ver Fantástico. Domingo é domingo espetacular. Para ver pastor, tem uma denúncia aí dos pastores, né? Tem uma denúncia dos pastores, vou faltar culto para ver. Faz isso não, vem para a igreja. Ali é cobra comendo cobra. Tudo jararaca grande ali. Então a gente precisa vigiar. Amém? Então, deixa a briga deles de lado, porque aquilo ali é tudo briga por conta de crente. Então deixa a briga de lado, vem para a igreja, porque em casa você não vai conquistar nada, meu. Deus tem muita coisa para fazer na minha e na sua vida. O maior remédio para tudo que nós falamos aqui é o que, pastor? A palavra de Deus e a oração. Quer crescer? Está na palavra. Quer viver uma vida abundante? Está na palavra. Quer ser curado? Está tudo na palavra. Quer, pastor, quero ser curado das pressões que invadem a minha vida? Abra a palavra, porque vai dar tudo lá para que você seja vitorioso e vitoriosa. Receba essa palavra da parte de Deus. Levante sua mão e faz assim, ó. Eu recebo e ministro sobre a minha vida sobre a morte. Fala para elas, vida sobre aquilo que estava morto. O vale dos ossos secos reviverá na minha vida, em nome de Jesus.